e relacionar ela com o porquê ter dado certo, né? Uma pessoa que fica 8 anos num negócio, 5 anos diferentes numa empresa, é porque deu certo, né? Uma pessoa que consegue sair do plano tradicional para ficar nesse negócio é porque deu certo. Então, eu pensei, a melhor forma de falar o porquê deu certo foi relacionar a minha história, e aí eu fiz um chamamento aqui na memória, né? Desde o começo, do que foi feito, do que foi vivido, porque deu certo. E aí é engraçado que, se a gente for relacionar isso com treinamento mesmo, é a trilha Black certinha. Não necessariamente que eu tinha todo esse conhecimento naquela época, que eu fiz a trilha Black. Não necessariamente nesse sentido, mas é que a minha história e os resultados e os acontecimentos vão em paralelo, em contínuo com o que a trilha Black ensina. Então eu pensei, melhor forma é eu contar essa história e aí ir trazendo esses insights para vocês, e aí isso não deixa de ser um treinamento, porque cada um de vocês vai se identificar. Eu sei que aqui tem gente muito nova no negócio e mais antiga. Eu sei até que tem convidados, então eu acho que compartilhar uma história verdadeira, principalmente quem conhece a minha história antes de Junesse, é o ideal para isso. Então, como tudo começou, né? Como o marketing de rede mudou a minha vida, mudou a minha profissão, mudou os meus relacionamentos. Começou quando eu estava num churrasco, e aí eu sempre fui bem nerd, bem diferente do que eu sou hoje, bem fechadão. Não tinha, na época era só Orkut, no meu Orkut só tinha 30 pessoas, não admitia que as pessoas me seguissem ou fizessem amizade comigo sem me conhecer, eu era bem fechadão. Não tinha Instagram, não tinha nada, sempre fui bem certinho, advogado, aquele jeito advogado. E aí uma menina falou assim, já que você é advogado, é certinho, eu tenho um amigo que está fazendo um negócio, e ele é muito jovem, ele tinha 21 anos, e ele está fazendo um negócio e está ganhando muito dinheiro, e eu queria que você analisasse para ver se é legal. Não sei se é legal, se é correto, né? Era algo relativamente novo no Brasil. E aí eu entrei no Instagram dele, eu nem tinha Instagram meu mesmo, mas tinha aquele para seguir os outros. Entrei no Instagram, o Facebook, não lembro ao certo, acho que era Orkut, e mandei uma mensagem para ele. Curti as fotos, curti as publicações, gostei daquele jeito empreendedor, bem resolvido, mesmo sendo um moleque novo, e mandei uma mensagem para ele, queria saber mais sobre o seu negócio, porque só com aquelas informações eu não consegui fazer uma análise jurídica ou não. E aí ele fala que ele foi atrás, e viu que eu tinha uma profissão, que eu era advogado. Naquela época e até o ano passado, o ano retrasado, eu trabalhei durante 15 anos representando grupos energéticos de cana-de-açúcar, usinas e destilarias multinacionais. Eu era relações institucionais, é um ramo do direito, né, que a gente chama de due diligence, e eu representava uma entidade de classe nas negociações coletivas e sindicais, nas questões ambientais, na questão de formação, discussão da legislação. Durante 15 anos eu trabalhei com isso e amava. E aí ele viu que eu tinha esse perfil, acho que ele me levou mais a sério do que eu estava levando ele. E ele morava em Bauru, tem muita gente de Bauru aqui, na verdade do lado de Bauru, Pirajuí. Ele morava em Bauru, mas estudava em São Paulo. E ele falou, é o seguinte, eu vou contar esse negócio para você. Naquela época a gente não tinha essa coisa de Zoom, né? Eu vou contar esse negócio para você. Vou sábado de manhã para Araçatuba, 550 quilômetros de São Paulo. Vou para Araçatuba e conto esse negócio para você. Você me atende no sábado? Tá bom. Fui para o escritório no sábado, atendi ele. E aí vem duas coisas, né? O comprometimento dele, o treinamento que ele tinha para verificar quem era bom, né? Porque eu fiz o negócio para ele durante muitos anos. E também aí a minha vontade, porque eu também, para falar com vocês hoje, eu tentei voltar quem era o Leandro daquela época. E aí talvez muita gente se identifique com isso. Eu estava desesperado para ter uma opção, para não escutar, para não engolir sapo do meu chefe. Eu amava o meu trabalho, era desafiador, eu amo fazer relacionamento institucional, eu amo lidar com gente, mas eu tinha muito medo, quando eu lidava com política, muito medo de um dia ele acordar de cara virada para mim e me mandar embora. E aquilo me matava, né? De não ter uma opção. Eu era louco para abrir o primeiro McDonald's da cidade, nem tinha McDonald's na minha cidade na época. Eu era doido para abrir o primeiro McDonald's da cidade.
aí abriu, e eu também não tinha dinheiro para abrir o McDonald's. Eu era doido para abrir o primeiro franchise do chocolate lá, aí abriu. E aí eu ia perdendo as oportunidades, né? E aí esse menino veio e me contou do negócio, e eu lembro muito bem que ele gravou essa frase: tudo o que acontecer a partir de você vai te remunerar. Todo consumo de produtos de pessoas que gostam de anti-envelhecimento, saúde, emagrecimento, vai te pontuar. Naquela época a gente nem tinha essa gama toda de produtos, e ele falou assim: um dia a gente vai ter shampoo. Imagina cada pessoa tomando banho e você pontuando, e você pontuando. Eu nunca esqueço disso. Eu falava, gente, como assim? Eu vou ser o primeiro da minha cidade? Eu vou ser o primeiro do meu círculo social? Eu vou ser... E aí, naquela época, a gente só ingressava com combos de R$ 4.000 e de 1.000 pontos. Olha que legal isso. R$ 4.000, 1.000 pontos, e só dividia no máximo em 3 vezes. E eu, executivo de multinacional, bonitão na cidade, tinha cargo bonitão, não tinha R$ 4.000 na conta para abrir o meu negócio. Aí aquilo me matou por dentro. Por isso que algumas pessoas falam que o meu fechamento é bem objetivo. Por quê? Porque eu uso no fechamento, então por isso que eu falei que eu ia trazendo as coisas para cá, né? Eu uso no fechamento aquilo que eu usei para mim. Eu não tinha R$ 4.000 na minha conta, trabalhando 10, 12 horas por dia, me achando bonitão, eu não tinha R$ 4.000 para ver o meu negócio. Então, ao invés de pensar, não vou fazer, eu falava, eu tenho que fazer. Onde já se viu, eu tinha na época, eu acho que 8, eu sou ruim de matemática, tá vendo? 15 menos 8 é 7, né? Eu tinha 6 anos, mais ou menos, de empresa. E aí isso me matou. E eu peguei e falei, não, vou fazer. Fiz na hora, comprei o meu cadastro. Fui no meu chefe na segunda-feira, vendi as minhas férias, preocupado com a primeira fatura do cartão, dividi em 3 vezes. O produto, graças a Deus, chega 3, 5 dias depois, em Araçatuba, interior de São Paulo. E aí eu já tinha aniversário da minha mãe, tudo tal. Eu peguei tudo aquilo e levei para o aniversário e comecei a vender. Eu não tinha tabela de preço, naquela época não tinha o Black, não tinha essa estrutura toda. Como eu disse, o Murilo era muito novo. E aí eu vendi. E aí, antes da primeira fatura do cartão, eu já tinha pago a fatura do cartão com os produtos e já estava quase batendo o Jade naquela época, tá? O Jade veio com 45 dias. Então, o primeiro ensinamento que eu tiro daí e isso vai servir tanto para quem está iniciando, como quem está sofrendo ou enfrentando algum desafio do meio ou do tempo. A visão e a necessidade, certo? Eu tem uma pessoa da minha equipe que ele fala assim, tô cansado, tá difícil, mas não adianta, eu não vou desistir porque eu não tenho opção, eu não tenho nada melhor, e não existe nada melhor, né? A nossa profissão não é perfeita, mas ela é a melhor, com certeza. Então, eu trouxe para aquele momento de situação de vender as minhas férias e de começar um negócio novo sem nenhum suporte, sem todo esse nome, credibilidade que a Junesse já construiu no Brasil, não tinha nada disso. Eu trouxe para aquele momento a minha necessidade e a minha vontade. Eu não tinha opção, né? Eu não tinha mais como aguentar os outros passando. Bom, esse é o começo. E aí, veio outro ensinamento. Uma semana depois, o meu patrocinador disse assim, nós vamos ter um evento grande em São Paulo. Aí ele deixou os livros, tá? Eu já tinha lido Pai Rico, Pai Pobre, lógico, já era daquele desespero de quem acaba de ler o Pai Rico, Pai Pobre e não... Quem leu Pai Rico e Pai Pobre, milhões de pessoas leram no mundo, porque é um dos livros mais lidos do mundo, e não conhece a nossa oportunidade, está com dor de barriga. Uma pessoa normal acaba de ler o Pai Rico, Pai Pobre e fica, meu Deus, o que eu faço? Ele terminou o livro e não ensinou o que fazer. Não adianta nada abrir minha mente e não ensinou. Então, a gente tem uma grande amplitude de trabalho para todo mundo que leu o Pai Rico, Pai Pobre. Já tinha lido o Pai Rico, Pai Pobre, aí ele deixou o negócio do século XXI, deixou, naquela época tinha algo parecido com o Trilha Black, deixou, falou, olha, você lê tudo isso e vamos lá, vamos trabalhar, tá bom.
Foi embora. E eu sozinho na cidade, 550 quilômetros de distância. Aí ele ligou e falou, ó, no final de semana, no próximo, vai ter um evento em São Paulo, você vai, eu te dou o convite, você se vira para ir. Me deu o convite, que na verdade não devia ser nada caro, né? Porque os nossos eventos são super baratos, perto da qualidade, né? Eu que trabalhei no mundo corporativo sei isso que eu ia falar hoje também. O quanto custa você fazer 1 hora de sábado de mentoria, de coaching, de treinamento, de feedback, né? Uma empresa contratar alguém para contar para os outros como fez certo é caríssimo. Bom, vamos lá. E aí ele falou, se vira e vai. E ele falou, tem uma equipe grande em Bauru que vai sair de ônibus, ia sair 2 ônibus de Bauru, e você vai para o evento. Lógico, vou para o evento. Então aqui eu anotei, eventos. Por que o evento é importante, gente? Porque o evento rasga a sua cabeça, mas rasga. Uma pessoa que normal, que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, sai do evento quebrado, assim, no sentido de eu preciso fazer isso é para mim sim. Se foi para o João, que tem menos capacidade, menos oportunidade, mais problemas, mais desafios, por que não para mim? Você vê no evento o tamanho da sua empresa, você vê o planejamento dela, você vê o tamanho do poder de fogo. O evento serve para isso, para você. E para que serve o evento para a sua downline? Por que ele se esforçou tanto por me levar, né? Ele pôs vontade em mim de ir. Porque para a sua downline serve para eles conhecerem pessoas. Eu sempre me mantive nesse negócio, principalmente pelos amigos que eu fiz. Então, para eles verem que eles não estão sozinhos, para eles conhecerem outros perfis de pessoas, para eles também verem o poder de fogo da empresa. Muita gente vai para o evento imaginando que comprou um Gol Zero e aí sai do evento sabendo que comprou uma Ferrari. Ela tem muito mais velocidades, muito mais benefícios do que o carro que você comprou quando você se cadastrou. Então, o evento serve para isso. E aí eu fui para o evento, fiquei louco. Eu não gosto muito dessa palavra quando eu ouço os outros falando, e agora eu falei, porque louco parece uma coisa ruim. Mas eu fiquei muito encantado e muito comprometido, sabe? Eu saí de lá muito assim, pronto, achei o que eu queria, tenho uma solução. Mesmo que eu não trabalhe nesse negócio 100% amanhã ou ano que vem, se meu chefe um dia me chamar e me demitir, ok, eu tenho opção, né? Então, esse negócio é o negócio que eu vou escrever o meu nome, que eu vou passar para minha família, que eu vou ajudar todo mundo e pronto. E aí, quando eu saí desse evento, eu voltei no ônibus com uma pessoa que mudou muito o meu negócio. Ele estava aqui no começo quando eu entrei e agora não sei se ele está. Se chama Delano Castro, tá aí sim que eu estou vendo ele. O Delano estava no ônibus que voltava para Bauru, sentado no corredor do ônibus, dando treinamento sobre contato frio e contato quente. E aí, e eu sentado quietinho, ouvindo. E aí eu peguei e falei assim, ô Delano, você tá falando aí... Eu nem sabia que chamava contato frio e contato quente. Eu tinha 1 semana de negócio, tá? Eu acho que eu sou mais fácil para fazer contato frio. Porque eu não tenho vergonha das pessoas que eu não conheço. E eu tinha tanto já visão do negócio, eu sabia que era tão correto o negócio, eu já tinha tanta crença naquele negócio, que eu não tinha vergonha de falar, eu não tinha medo. Voltando para o fechamento. No fechamento, eu tenho certeza que eu não estou vendendo uma dívida. Então, eu não tenho meio, pensa melhor. Como assim? Não é dívida, é oportunidade. Te convidei. Se você quer. Se não quer, não quer. A amizade continua. Então, essa questão da visão que o evento te dá, de certeza, de... Você sai do evento e fala, eu vou ligar até para o meu chefe. Como assim você vai contar para o seu chefe que você tem outro negócio? E se ele te demite? Não, mas eu vou contar, não tenho medo. Né? Você sai sem medo nenhum do evento, porque você construiu a sua crença. E aí, o Delano falou, quem é você? Eu falei, eu sou o Leandro, do Murilo e tal. Você é o cara que pediu para se cadastrar, né? Porque eu pedi para me cadastrar, não fui convidado. E, aliás, eu tenho uma grande raiva disso, porque nunca ninguém me convidou para o marketing de relacionamento, viu? Nunca. Nenhuma empresa me convidou até hoje. De vez em quando manda umas coisinhas, mas isso não é nem convite, é spam. É gente que não é profissional. Mas convidar mesmo para um evento, para uma reunião, para uma caseira, para uma open, nunca ninguém me convidou. E aí ele falou, tá, vamos fazer então seu negócio, de Araçatuba para Bauru são 200 quilômetros, vou lá e vou fazer sua primeira caseira, tá bom. Você precisa convidar 20 pessoas, precisa ter produto
e você vai fazer o convite assim, né? Aquele ensinamento normal. Olha, estou trabalhando com a expansão de uma multinacional americana, estou chamando você porque você tem credibilidade, porque você gosta de saúde, porque você está procurando uma oportunidade, porque eu já conheço o seu trabalho e queria te apresentar esses negócios. Tá bom? Vamos. Bom, eu fiz a lista e ligava para o Delano para fazer algumas correções de convite. Isso eu também gosto muito de fazer com a minha equipe e queria me colocar à disposição de todos vocês, porque eu amo fazer isso. Fazer o exercício físico objetivo de um cada caso. Então, Leandro, vou convidar o Breno. O Breno tem esse perfil XYZ. Qual é o melhor convite? Convido ele para plano online, convido ele para caseira, convido ele para um bate-papo em casa. Eu gosto de traçar um pouquinho desse perfil. Ou, se não, fechamento. Pode ser tanto fechamento de venda como fechamento de negócio. Então, por exemplo, Leandro, mandei essa foto da bunda para Eliana e ela me perguntou alguma coisa assim, né? E aí ajudar um pouco nesse fechamento também de caso a caso. Eu acho que é mania de advogado isso. E aí resolvi esse bate-papo com o Delano e aí ele chegou algumas horas antes. E aí a gente fez o que é importante para aprender aqui, o profissionalismo, tá? Eu tinha todos os produtos, o que eu não tinha, o Delano levou. Então, juntou os dois profissionais, teoricamente. Nós sentamos no chão da minha casa e embrulhamos os combos, tudo bonitinho, com fitinha, papel celofane, que é uma coisa que o Delano nunca tinha feito, porque as meninas da equipe dele faziam no Sul. E eu também nunca tinha feito, mas a gente sabia que tinha que ser profissional o negócio. E eu pedi uma sala de um sindicato que era meu parceiro. Olha como eu já estava corajoso. Uma semana de negócio, já estava contando para o sindicato que era da minha empresa que eu ia fazer uma reunião do meu negócio. Ó, eu estava corajoso. Pedi uma sala dele e fiz essa reunião no sindicato. Então, teve todo aquele formato meio mais sério e tal. Foi todo mundo, até meu pai e minha mãe. E foi um pouquinho mais até do que eu tinha confirmado, né? O Delano tira muito sarro disso. Eu não sou muito bom de números, mas, tipo, convidou tantos e foram tantos. E aí a gente nem deu conta de fazer fechamentos, né? Nem deu conta de acompanhar a venda, porque era só em 2, não tinha nem noção direito de onde estava. Eu sabia falar, mas, olha lá, ele está falando, confirmaram 21 e foram 25. E aí a gente não deu conta. No momento não teve fechamento, teve venda. Outro ensinamento: se você faz uma reunião sem produto, você não está dando valor na sua empresa. E se a pessoa sai da sua frente sem a oportunidade, sem o produto, você também não sabe o que é, porque todo mundo acima dos 25 anos precisa do colágeno. Todo mundo ou quer perder peso ou quer ganhar massa. Todo mundo quer tirar ruga. Ponto. Então, só até aí, alguma coisa você tem na mão. Ou você tem um Ageless, ou você tem um Envy, ou você tem alguma coisa, né? Valoriza o seu negócio. Eu sabia quanto eu ganhava para fazer uma reunião com usina, quanto era a hora de fazer uma reunião, uma negociação sindical. Se eu fui numa reunião com 25, 30 pessoas e lá tinha produto, tinha que sair venda. Não tem como, né? E aí tem outros cuidados. Tá tudo anotado aqui, outros cuidados. Ter os combos montados, porque quando você tem combo é mais fácil de vender. Ter embrulhado. Ter uma maquininha de cartão ou um aplicativo de celular. Hoje todo mundo pode ter, é gratuito, é fácil. Naquela época nem tinha isso. Não fazer, aqui outros ensinamentos, não dar amostra grátis. Quem dá amostra grátis é quem não confia no produto. Fazer demonstração. A gente tem produtos que entregam resultado em 2 minutos. Então, se você não é bom de demonstração, você nunca vai ser na vida, né? O poder de ter um produto que entrega resultado em 2 minutos chama produto de entrada. Você pode fazer demonstração do seu produto no metrô, no clube, na padaria, né? Para tudo, e quanto mais gente tiver, melhor. Você faz em um e todo mundo vai vir em volta ver. Demonstração. Amostra grátis, nunca dei um Ageless na vida. Eu ainda tenho sachê, porque eu ainda tenho antigo, tá? Nunca dei um Ageless na vida. Demonstração. E aí, dessa reunião, a gente teve que trabalhar, lógico, depois, né? Então, aí vem a fortuna do acompanhamento, a fortuna do fechamento, né? Delano foi embora e eu comecei a me virar sozinho.
fazer acompanhamento, virar sozinho por um tempo. Graças a Deus, eu sempre tive muito bem suporte, todos nós temos, dessa equipe maravilhosa. O Caio, o Caio Carneiro, que é uma pessoa que tem centenas de equipes, sempre fala do profissionalismo e da equipe fechadinha, certinha, que nós temos aqui, né? Então, todo mundo que está aqui conta com uma linha de uplines maravilhosa, aproveitem. Depois eu vou contar da minha experiência em Portugal, que é não ter isso, tá? Então, estamos no meio, estamos ali ainda no começo do meu negócio, em que eu precisei ter visão, crença, eventos e ferramentas. Porque aí foi aquela questão, eu precisava continuar o papo com essas pessoas. E para continuar o papo com essas pessoas, essa ferramenta vai mudando. Então, é um resultado, é uma premiação. Eu sempre mantive os contatos com as pessoas que eu falei desde aquele dia. Por quê? Porque se eu as abandonar, parecia que eu não tinha certeza ou que eu não dei certo no nosso negócio. Vai parecer isso, né? Eu não dei certo no meu negócio. O Leandro nunca mais falou daquilo, ainda bem. Devia ser uma furada. Eu nunca deixei de falar. Tem gente que se cadastrou comigo 6, 5, 8 anos depois, tá? E aí ele que veio. Mas como que eu faço esse acompanhamento? Ou mandando mensagem no Instagram, ou mandando mensagem no WhatsApp. O WhatsApp é maravilhoso. Naquela época também não era forte o WhatsApp. Hoje é uma ferramenta maravilhosa. E nunca spam. Então, sempre dividindo. A gente, graças a Deus, a gente trabalha numa empresa que ferramenta e notícia boa não falta. Parece até spam de tanta notícia boa. Toda semana tem notícia boa, toda semana a gente sai na revista, toda semana a gente lança produto, toda semana a gente ganha prêmio, todo ano a gente bate recorde de faturamento. Você tem que contar isso pro povo que você chamou há um ano atrás, senão ele nem sabe. Ou você acha que todo mundo que te segue está vendo o que você faz, né? Tem gente que inclusive não te seguiu porque com medo. Se der certo isso que a Gabi me falou, eu vou ficar com uma dor de cabeça, não quero nem ver. Você tem que contar para ela. Então, eu continuei contando para essas pessoas, e aí entra aquela questão de hombridade sua também. Eu não sei quantos negócios você já começou na vida, mas eu falei, se esse negócio está dando certo para as outras pessoas, se a Dionesse não falir, eu não vou falir na Dionesse. Não tem porquê. Eu não vou mostrar para os outros que eu sou incompetente se alguém está dando certo na Dionesse. Então, eu sempre brincava com o Delano, com o Rodrigo, no sentido assim, pode me contar eventual desafio, pode me contar eventual fofoca, eu não vou desistir desse negócio, eu tenho decisão, eu não vou, é o negócio que eu escolhi, a não ser que a Dionesse fizesse sacanagem comigo, se a Dionesse tirasse meus pontos, se a Dionesse parasse de pagar minha comissão semanal, aí sim, mas não, certo? Eu não vou desistir desse negócio. E não é só persistência, tá? Não é só teimosia, não. É credibilidade. Se você começa um negócio todo mês, ou se você convida uma pessoa hoje, agosto de 2020, ela participa de um plano, e um mês depois você já nem está fazendo, 3 meses depois, já nem está fazendo essa empresa, puta que pariu, né? Puta que pariu, né? Então, a credibilidade. E aí eu comecei, então, a trabalhar com essas pessoas no sentido de acompanhamento, mostrando prêmios, mostrando colocação mundial, mostrando a revista que a empresa saía, mostrando quando uma celebridade consome, e aí mostrando. E aí começou a acontecer, e aí vamos contar de erro também, que todo mundo tem erro, né? Eu comecei a virar um pouco gestor de equipe, porque eu adoro gente, como eu disse, e eu adoro ser gestor de equipe. Então, aí eu já estava lá, Jade e tal, Pérola, não sei. E aí comecei a virar gestor de equipe. Adorava ficar até de madrugada. A gente fazia open e aí o pessoal preenchia a ficha de cadastro. Preenchia, assim, 5, 10 fichas de cadastro, tudo preenchida. E aí você ia para a sua casa, para o seu quarto, e ficava cadastrando para as pessoas, sabe? A pessoa preenchia, punha o cartão de crédito lá, ou emitia boleto, e você ficava cadastrando. E aí, isso não é certo. Certo é cada pessoa que convidou chamar essa pessoa, se cadastrar, ou a própria pessoa se cadastrar. É tão simples, né? É só preencher nome, endereço, escolher o produto e passar o cartão. É tão simples. E aí eu fui virando gestor no sentido de fazer muito para a equipe, no sentido de eles só faziam se eu fizesse o plano.
Eu adorava isso, né? Adorava. E aí fui me tornando social e fui me tornando esse cara de pau que eu sou hoje, no sentido de adorava encher a sala e para falar para essas pessoas, adorava dar treinamento. E isso fez um revés no meu negócio, cresceu rápido e aí o faturamento não ficava igual, o faturamento de equipe, tá? Vendas, eu nunca fiquei com produto em mãos, certo? Eu sempre comprava os combos promocionais, porque eu também é questão de matemática, quanto mais você compra e quando você compra no lançamento é mais barato. Então eu sempre tinha o primeiro produto de lançamento em casa, até porque eu morava no interior de São Paulo, então no interior de São Paulo só eu estava lá e eu queria levar esse produto do evento já. Então eu sempre comprava combo de lançamento, sempre comprava combo promocional de quantidade e nunca morri com produto em casa. Nunca, 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 nunca. Então, venda e consumo eu sempre tive, principalmente no começo o consumo. Eu também passei pela fase de todos vocês, que não é errado, de falar, primeiro eu vou aplicar em mim e se der certo, eu vou fazer esse negócio. Tá certo que a Dionese não precisa mais da sua honesta opinião, né? Já deu muito certo no mundo, porém, é legal no sentido de identificação com o seu público. Então, eu nunca fui de... Esses dias, um cara aqui perguntou, um arquiteto aqui, mas você usa mesmo aqueles produtos? Eu falei, lógico, lógico, todos, ou doido, né? Alguns mais que os outros, né? Mas lógico, não tem porquê eu não querer produtos que fazem bem para a saúde e para a beleza, né? E aí entrou, nesse meio do meu caminho, entrou a questão da paciência e, novamente, a questão da crença. Então, imagina, você vê lá aqui, chegando gente muito nova no sentido de cabeça. Eu tinha na minha equipe gente de 20 anos e de gente de 60 anos, mas ambas extremamente ignorantes de não conhecimento do nosso negócio. Ignorante de mídia, ignorante de negócio, ignorante de venda, ignorante de tudo. Então, a gente passou muito tempo desenvolvendo essas pessoas. Então, é necessário muita paciência, porém, hoje não precisa mais de você perder muito tempo com isso. Porque a gente tem o Black, tá tudo lá. Tá tudo. É muito fácil você cadastrar uma pessoa e acompanhar e só ir dando a fome de acordo com ela. Quer fazer negócio? Assiste esse vídeo. Quer fazer convite? Assiste esse vídeo. Quer fazer venda? Assiste esse outro. É muito fácil e naquela época não tinha. Mas a questão da paciência para você entender que nem todo mundo tem a mesma visão que você. Então, você tem que estar disponível nesse começo para mostrar resultados, para fortalecer a crença. E os meus uplines fizeram isso comigo. É aquele momento que você começa a pensar assim, ok, não perdi dinheiro, ok, o negócio funciona, mas para mim não está sendo aquele tanto que falavam que poderia ser. Para mim, talvez não seja possível. Então, aí a questão... Vem o evento de novo, né? Porque o evento vai funcionando de tempos em tempos. E aí você senta com um upline ou assiste um upline num evento ou numa online e aí ele mostra que ele teve resultado. Não tem como ele ter batido um título, não tem como ele ter ganho uma viagem, não tem como ele estar trocando de casa e carro se ele não tivesse resultado. Então, a questão dessa construção da crença é algo que você também tem que protegê-la, né? Tô lá naquela minha insistência de permanecer no negócio, mas vou permanecer, mas não estou ganhando. Como que eu faço? Ver o porquê que o outro está ganhando, né? Se dê a chance de lembrar que para fazer uma faculdade e ganhar um salário de R$ 1.000 por mês, você precisou no mínimo estudar 5 anos e pagar talvez 500 mil de faculdade nesses 5 anos. Né? Então, por que nesse negócio você não dá o tempo do 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, né? Ele é muito barato, Isso é uma das coisas que eu acho que prejudicam a gente. E a gente está muito acostumado com a educação que todos nós tivemos, eu inclusive, de ser funcionário dos outros. Então, eu falo isso para os meus novos. Você não vai ser meu funcionário, eu não quero outro negócio tradicional, eu não quero outro horário de bater cartão.
E aí, passei por essa fase fazendo isso, voltando para evento, seguindo só quem tinha mais sucesso que eu, parando de seguir aqueles da minha equipe que, porventura, pararam. Não tem porquê mais. Se eu chamei essa pessoa acreditou em mim, se essa pessoa trabalhou comigo e essa pessoa, porventura, não tem consistência, não tem empreendedorismo, não tem visão, não tem persistência, ela não tem as condições que vão me empurrar para frente, mas talvez vão me puxar para baixo, parava de seguir. Só seguir exemplo, 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 exemplo. Só. Então, ao contrário do que você pense, o brasileiro tem mania de não demonstrar quanto ganha, porque tem vergonha. Então, ao contrário do que você pensa, você tem que demonstrar sim, para mostrar de novo para aquela pessoa que você convidou há 6 meses, 1 ano atrás, que você fez o que você prometeu que você ia fazer. Então, não esconda. Eu sou low profile. As pessoas acham que é bonito ser low profile. Não, não esconda. Se você vendeu um Nara, conta. Se você recebeu a comissão semanal, conta. Por quê? Porque você contou para ela um dia que você ia fazer esse negócio. Então, conta que está dando certo, não tem vergonha, é trabalho como qualquer outro, né? Então, eu fui fortalecendo nesse sentido e fui construindo. Não ganhava como profissional, porque não era profissional. Então, tinha semana que trabalhava todo final de semana, fazendo convite, fazendo open, e tinha semana que não trabalhava nada, porque trabalhava muito no plano tradicional. E aí veio aquela fase de ver que os outros estavam tendo mais sucesso que eu. E por isso, novamente, que é importante ter os grupos e por isso que é importante vocês serem ativos nos grupos. Por quê? Porque às vezes você cadastra uma pessoa e não publica lá para ela, nem para o seu cadastrado, que você está vendendo, que você está recebendo, que você está cadastrando, né? Que você está fazendo. Então, o cara que publica, ele não está querendo aparecer, ele está querendo demonstrar que aquilo que ele falou era verdade. Então, eu via nos grupos as pessoas crescendo e o meu negócio tinha parado ou até regredido. Por quê? Porque eu estava me dedicando só ao meu negócio tradicional. E meu negócio tradicional pagava bem, gente, pagava bem. Né? Eu não tinha, como eu disse, 4 mil reais sobrando para abrir um negócio, mas eu tinha todas as minhas contas pagas, eu tinha um apartamento pago, eu tinha um carro pago, eu tinha uma viagem por ano, mas não era ainda internacional. O que o Mar de Rede veio foi fazer o extra. Então, eu tinha uma mochila só para produto e a partinha da frente era para dinheiro. Porque naquela época era mais dinheiro. Então, eu ia pondo dinheiro ali, aí eu vi que começou a sobrar. E aí os meus amigos começaram a ver que eu estava tendo uma vida boa. Por quê? Porque começou a ser extra. O salário ficava para pagamento do condomínio, do financiamento, da comida, e o resto, era muito bom. Então começou a ter viagem internacional, 1 por ano, 2 por ano. Começou a ter viagem gratuita, que aí é melhor ainda. E aí veio essa questão de pensar, se alguém está dando certo e eu não, o problema é comigo, não é com o negócio, não é com a indústria, que é o negócio, e não é com a empresa, que é a Juness, é comigo, ok? E aí que chegou aquele momento da transformação que a Gabi anunciou, que foi pedir demissão, né? Que foi juntar isso. Então, a maioria das pessoas da história da Juness, do marketing de relacionamento, pede demissão quando já está ganhando mais no marketing de relacionamento do que na empresa. Não foi o meu caso. Atenção. Aqui em Portugal eles falam isso. Atenção. Não foi o meu caso. O meu caso foi ao contrário. Eu vi aqui gente que começou depois de mim, que começou com menos conhecimento, com menos ferramenta, porque pelo menos o advogado pode não saber nada de marketing de relacionamento, mas pelo menos ele fala, o povo fica perdido. Então, pelo menos falar bastante, eu falava. E aí tinha gente que nem sabia falar, sabia, mas já estava batendo diretoria. Tinha gente que não tinha Instagram e estava batendo diretoria. E eu achando que o Instagram fosse mudar a minha vida. Não era aquilo que eu estava fazendo só de final de semana que estava resultando. Então, eu, ao contrário da maioria, pedi demissão quando eu vi que eu queria ter para o meu negócio a mesma coisa que os outros tinham. Não é uma coisa que recomendo, só estou querendo dizer que a minha certeza dessa indústria é tão certa
que era... Alguém falou para mim, um amigo falou, tá na hora de você viver o que você fala. Porque eu falava da liberdade, da qualidade de tempo, da qualidade do dinheiro. Tá na hora de você viver o que você fala. Você já está pronto para viver o seu negócio, né? E aí eu sentei com o meu chefe e pedi demissão. Para vocês terem noção do que eu construí, eu tenho muito orgulho dessa história, e eu uso essa expressão, eu demiti o meu chefe, né? Porque não fui eu que saí, fui eu que demiti ele. O meu acordo durou 3 meses de aviso prévio, porque eu tinha que entregar tudo o que eu tinha que entregar, e ele pagou todas as coisas, menos seguro-desemprego, porque eu assinava como diretor da empresa. E aí eu pensei, tá bem, já que eu vou pedir demissão, eu vou trabalhar agora em casa. Então, e aí eu fiz, por exemplo, a maior compra minha da Juness, né? Eu cheguei para o Rodrigo e falei assim, Rodrigo, agora que eu pedi demissão, que eu não tenho mais salário, eu comprei 33 mil reais. Eu comprei 33 mil reais em produtos numa compra só. Em Nara, tá, gente? 33 mil reais em Nara. E aí ele falou assim, eu te conhecendo bem, você só vai nadar na hora que a água bater na sua bunda. Então, você precisa ter essa conta para vencer. Porque se você tiver dinheiro no banco... Essa compra me deu 2 viagens internacionais para Cancún, no All Inclusive. E para quem já foi em algum All Inclusive na vida, eu gosto de lembrar que o All Inclusive de Cancún é o melhor do mundo. E o All Inclusive do Hard Rock Café é o melhor de Cancún. Porque eu já tinha ido para Cancún com o meu dinheiro, já tinha ido em All Inclusive com o meu dinheiro, mas esse da Juness é realmente top. E além de tudo, eles ainda dão dinheiro para a gente gastar lá e tal. Então, o que eu estou falando? Se você não gosta de se relacionar com gente, se você não conhece ninguém que gosta de se relacionar com gente, se você não conhece ninguém que esteja procurando uma oportunidade de negócio, se você não conhece ninguém que esteja procurando uma forma de ganhar dinheiro em casa, você não precisa cadastrar ninguém, se você quiser ganhar uma viagem internacional. Porque eu consegui ganhar em produto. Consegui. Porque eu vendi todos esses produtos. Não fiquei com nenhuma na mão. Isso eu fiz 3 meses antes de vir para cá. Então, imagina você fazer uma compra. Eu não sei quantos naras vinhas, porque eu sou ruim de conta, tá? Eu sou de humanas, eu não fiz. Mas foram 32 mil e alguma coisa de nara. Os naras chegaram na minha casa e eu vendi esses naras antes de vir embora. Não ficou nada. Eu vendi, então, uma média de 10 mil reais por mês. E por que eu não faço isso todo mês? Porque eu não quero. Assim como vocês, é tudo igual. Mas é possível fazer e eu fiz, tá? Então, eu vim aqui sem nenhum nara. E aí, eu ganhei a viagem e fortaleci ainda mais a crença daquilo que eu tinha há 8 anos atrás me comprometido. Há 8 anos atrás, quando eu me cadastrei e eu tinha medo do meu chefe me demitir, eu falava assim, agora que eu tenho o Juness nas minhas mãos, se ele me demitir, eu pego um carro, encho de produto e vou vender nas cidadezinhas pequenas. Sento no meio da praça, pego o microfone e falo, atenção, atenção, aplicação de AIDS, aplicação de AIDS. Não vou passar necessidade de jeito nenhum. Nós temos os produtos sensacionais nas mãos e exclusividades nesses produtos. Então, eu levei, eu apliquei na prática também esse compromisso que eu tinha comigo mesmo de fazer um negócio do zero. Nessa época, a equipe não estava uma maravilha, um dos lados, tá? Porque de um lado eu sou bilionário de rico, num dos lados, graças a Deus. E um dos lados não estava uma maravilha, mas eu mostrei que dava para fazer muito dinheiro, porque 10 mil reais num mês no Brasil é muito dinheiro, dava para fazer muito dinheiro mesmo recém-demitido e mesmo só com venda de produto que todo mundo quer. Nessa etapa, quais os conhecimentos que eu tenho? Profissionalismo de novo. A primeira vez que eu vi esse pacotinho de nara embrulhado em papel transparente com um lacinho, fui eu que fiz, eu acho, nunca tinha visto pelo menos. Há alguns anos atrás eu fiz com um laço de Natal, publiquei uma foto e aí ele ficou bonito pra caramba, só tinha o nara tangerina vermelho com um lação vermelho de Natal. E aí eu publiquei isso e foi ali que eu comecei a criar uma rede de clientes fiéis de naras que hoje compram independente de mim, comigo, lógico, graças a Deus. Mas essa questão do profissionalismo. Todos os meus produtos sempre foram
embrulhados. Todos os meus produtos sempre foram com um catálogo de um outro produto. Por exemplo, se eu mando um Nara, eu mando um catálogo do Restore. Se eu mando um Restore, eu mando um catálogo do Nara, né? E todos os produtos sempre foram, então, com etiquetinha, tudo. Esses dias eu peguei uma ideia que eu vou começar a fazer. Os catálogos, tem vários grupos de distribuidores que imprimem isso, que tem gráficas. Tem um cara bom do Nordeste, tem o da Junesse, tem no nosso J-Office, tem lá na parte de marketing, de material de marketing, eu não sei qual a tradução que está agora. Mas então tem diversos grupos. Por exemplo, a última vez que eu comprei com a Michelle, aí de Bauru, que está aí online também, que ela comprou de um outro cara, mas eu só paguei para ela, porque eu paguei para ela pelo Banco do Brasil e trouxe para cá, porque para cá não tem. Mas o catálogo faz bastante diferença. Se você não tiver nenhum, você tem o catálogo de WhatsApp, tá, gente? Funciona igualzinho. Então, não precisa gastar dinheiro também, se não quiser, ou o Radamés, exatamente, o Radamés tem um material muito bom, já comprei com ele, mas se não quiser, tem tudo por WhatsApp, pede para o seu upline. Então, toda pessoa que recebe o Nara, recebe as orientações pelo WhatsApp. Eu não mando as orientações antes. Eu não mando o e-book de receitas antes. Então, eu tenho uma forma de manter esse acompanhamento. Todo mundo que compra comigo tem o contato de WhatsApp e tem o acompanhamento. O acompanhamento de receita, o acompanhamento de outro resultado, um acompanhamento de só, oi, bom dia, como está seu dia? Como você está se cuidando? Como está a pandemia aí? O acompanhamento não precisa ser só de venda e não precisa ser só do seu produto, tá bom? Então, essa questão fez muita diferença. E eu aprendi isso agora, tá, gente? Eu tenho 2 anos de vendedor profissional. Só 2 anos. 2 anos em que a minha fonte de renda vem desse negócio. De sustentação mesmo, de pagar as contas. Esses dias o Fred Moraes tem vontade de morar em Portugal. Tinha, pelo menos antes de ser pai. Esses dias ele me ligou e falou assim, Lê, já faz quanto tempo você está aí? Eu falei, vai 1 ano e meio. E você está vivendo do quê? Falei, um negócio bom, sabe? Junesse é bom, tô vivendo disso. Porque até ele estranhou essa questão, né? O euro tá caríssimo, cada real tá 7 euros. Para quem pergunta muito sobre como é o negócio em Portugal, também deixa eu falar aqui, não muda nada, gente. Aquilo que você aplica no plano para a pessoa que quando você fala assim, esse negócio é multinacional, não muda nada. Você entra só no seu J-Office, muda lá, manda os documentos que você está no novo país e muda o seu centro de negócio. Eu ainda não fiz isso. Eu ainda continuo com o meu centro de negócios no Brasil. Por quê? Porque eu ainda quero viajar com vocês. Porque eu ainda quero ganhar as viagens do Brasil. E porque eu gosto muito da El Black, sou muito grato pelas ferramentas da El Black, então eu ainda não mudei. Então eu continuo recebendo semanalmente no Brasil, mas essa mudança é simples e essa mudança também não é limite para vocês, assim como não é limite para mim, estando a 9.000 quilômetros, fazer a venda em Araçatuba, interior de São Paulo, não é limite para vocês venderem aqui, tá? O Portugal tem mais de 150 mil brasileiros legais, 150 mil brasileiros legais. Então, é um público enorme para vocês, no sentido de que a sua empresa está aqui, entrega aqui com qualidade. Alguns produtos internacionais, como é o caso de Luminesce, aqui são extremamente acessíveis, porque no Brasil a carga tributária é muito grande. Então, se você, às vezes, tem desafiador vender um Luminesce, por causa do valor final dele em real, aqui é super acessível, mesmo, um Serum custa 100 e poucos euros. Lembrando que o salário mínimo de Portugal é o menor da Europa e é 635. Então, olha a comparação entre o salário mínimo brasileiro e o Serum. Mas essa ferramenta de você conhecer o seu J-Office, conhecer o seu e-commerce, e aqui atenção.
Eu fiz a cotação com alguns empresários de quanto custaria esse J-Office, esse e-commerce que nós temos, né? Em alguns momentos eu já fiz isso. Em média de 30, 35, 40 mil reais para ter um e-commerce como esse. Então, vocês têm esse e-commerce, ok? Tá aí, conheçam, mexam nele à vontade. Lá tem os ingredientes, lá tem a composição, lá tem o vídeo, lá tem o valor, tá tudo pronto, né? Conheçam. Então, quando uma pessoa me pergunta quanto custa esse produto, eu não mando o catálogo, eu não mando a mensagem falando. Eu entro lá no meu no meu e-commerce, sansleandro.juness Global, se alguém tiver precisando de alguma coisa, anota aí, sansleandro.juness Global. Eu entro lá, copio o link, então vai ser /Nara, por exemplo, dou o print no valor do Nara e mando com o link. Porque é um e-commerce, entendeu? Já tirei metade do caminho da pessoa de falar assim, ah, mas você está em Portugal, ai, como eu compro, tudo tal, né? Ai, quanto custa? Então, quando a pessoa me pergunta o valor, eu já dou print Você não precisa ter tabela de preços, complicar as coisas. Nesse sentido, então, eu queria deixar esse recado. Meu mercado consumidor ainda continua sendo o Brasil, então isso mostra que a questão de, ai, o brasileiro não investe, ai, os meus conhecidos estão em outra cidade, ai, a Juness é nova aqui, não tem desculpa para fazer o seu negócio quando você quer fazer o seu negócio. Hoje eu vivo disso, eu tenho que fazer viver isso. Então eu acordo, pego a minha lista de clientes, faço o acompanhamento dos clientes, entro no meu site, compro o meu produto e mando entregar para o meu cliente. Foi para isso que você começou a fazer Juness, para ser um distribuidor da Juness. Só isso, básico, né? Então, eu ainda não sei fazer o plano de negócio. Pô, mas você sabe falar sobre rugas? Você sabe falar sobre celulite? Você sabe mostrar a bunda, o antes e o depois? Então, conta para todo mundo. Conta. Então, tem gente que me procura assim, Leandro, a pessoa que eu vendia Nara não vende mais, você tem? Eu nem pergunto quem é a pessoa, lógico que eu tenho, lógico. Por que eu pararia de vender e consumir um produto que mudou a minha pele, mudou a minha energia, mudou a minha saúde e mudou a minha conta financeira, né? Então, você tem que se identificar para todo mundo como um profissional e foi isso que possibilitou isso, né? Eu vim para Portugal de forma legal, isso também é um grande diferencial. Juness e marketing de relacionamento é super bem reconhecido na Europa, é super bem trabalhado, assim como nos Estados Unidos, assim como no Brasil também já, né? Já passou a fase de ser uma dúvida há muito tempo, mas estou querendo dizer que é uma profissão como qualquer outra, que você não precisa se envergonhar disso, né? Você só precisa estar pronto com as ferramentas. E aí eu me identifico como isso, né? Como empresário da área de anti-envelhecimento, ou como formador de equipes, né? Você pode falar de acordo com o momento, mas inclusive consegue a legalização aqui, né? Que é a questão de você trabalhar como profissional autônomo com vendas. É até uma questão tributária, né? E a questão de não parar, né? A questão de não parar. Então, as pessoas estão muito de olho em você, seja as pessoas que você convidou, seja as pessoas da sua equipe, seja as pessoas da sua família, as questões de manter o compromisso de que você prometeu, né? No sentido de, tô começando um negócio novo. Tá começando um negócio novo, você me ofereceu. Se você me ofereceu é porque devia ser bom, porque senão você não gostava de mim. Se você me ofereceu o produto, devia ser bom. Então, qual que você toma? Com qual combo você começou? Você tem que estar pronto para essas perguntas e ter certeza do seu negócio, né? Então, eu não queria trazer slide, eu não queria trazer um treinamento chato de sábado, eu queria fazer uma coisa exatamente isso. Mostrar que o que está escrito no Eu Black, o que na trilha Black e nos vídeos do Eu Black, são coisas que aplicadas na prática são matemáticas de sucesso. O Fernão, o Caio, o Rodrigo não sentaram para escrever um livro enorme desse tamanhozinho porque eles queriam aparecer. Eles sentaram porque se eles dividissem a história deles, poderia fazer de sucesso para você. Você não precisa perder tempo. Quantas pessoas entraram na minha equipe e falaram assim, eu vou abrir um Facebook. Para de abrir Facebook, a Juness tem um Facebook.
profissional. Inclusive, a Junesse tem prêmios mundiais na área de marketing. Aqueles Oscar de empreendedorismo que a Junesse ganha todo ano, que ganhou acho que 20 esse ano, são a maioria na área de marketing, de ferramentas de marketing. Então, usa o Share Junesse, usa o Junesse Instagram, usa o Junesse Facebook. Não é atividade geradora de renda você perder tempo com isso. E não só não é, como tem gente que usa isso como desculpa, no sentido de, eu não sou bom de Instagram, não vou dar certo. Eu não sou bom de falar, eu não vou dar certo. Vamos voltar lá naquele meu primeiro dia que eu perguntei, eu não tinha opção. Você tem opção? Você tem outra opção? Se você não tem opção, você tem que fazer dar certo. Tipo assim, o seu negócio está indo bem, o seu mercado é anticrise. Se você não está no mercado anticrise, se você não está começando algo novo nesse período desafiador e se preparando para a próxima crise, você não tem opção. Então, a sua opção é fazer dar certo. Né? Essa questão de estar machucado ou preocupado é muito legal, é muito boa, porque isso te leva a sair, a lutar, a se reinventar, a assistir um vídeo, a ler um livro, a fazer um convite. Fazer convite não é doloroso, não dói? Principalmente quando você já tem uma vida ok, e aí você vai convidar uma pessoa que está precisando mais dessa oportunidade que você. E a pessoa fala assim, não, não quero não, não serve para mim esse negócio. O convite é doloroso, ele dói, mas você tem que ter certeza que você não tem opção e que não é ele que vai fazer o seu negócio. Você fez a sua parte, você é pago por compartilhar o negócio. Então, compartilhei, pronto, próximo, eu vou compartilhar com o próximo. Ele falou que o negócio não serve. Não, mas espera aí, ele faz o negócio? Ele fez o negócio? Ele é especialista nesse negócio? Então, não importa o que ele falou, importa que eu fiz com este convite o que eu sou pago para fazer. Agora, vou fazer mais um, porque quanto mais eu fizer, melhor eu fico, mais eu ganho. Então, é esse tipo de questão que a gente tem que trazer para cá, né? É isso. Eu falo demais e falo muito rápido, não quero que isso daqui fique numa aula. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma coisa. Tá todo mundo aí? Gustavo pôs um monte de hashtag. Eu gosto de hashtag, tá? Gente, então a questão, assim, muito das desculpas que a gente vê, né? Você é advogado, e advogado fala bem. Não, eu sou advogado, mas a maioria das pessoas não são. Então, a maioria das pessoas, se ela ouvirem o plano de negócio, ou ouvirem esse negócio só de quem fala bonitinho, não vai querer trabalhar porque vai achar que não é para ela. Então, a Junesse não precisa de mais um advogado, a Junesse precisa que você conte para o seu círculo social, porque vai demorar muito para eu chegar no seu círculo social. Uma desculpa, então, que eu ouço é essa. Outra desculpa eu estou sozinho na minha cidade. Isso é muito melhor. Eu não tenho suporte na minha cidade. Isso é muito melhor. Então, faz sem vício, faz do jeito que você quer, faz sem ninguém te mandando fazer, faz sem ninguém atrapalhando, faz com exclusividade, pega tudo para você, cadastra todo mundo para você, fideliza todo mundo para você, todo mundo vai ser seu. Está sozinho. Na minha cidade tem muita competição. Usa isso em favor de você, porque na Junesse, principalmente no Brasil, todo mundo é parceiro. Então, usa, por exemplo, estou em São Paulo e tem muitas equipes. Usa o bonzão e usa o treinamento, usa a agenda da outra equipe para o seu negócio. Ninguém nunca vai te impedir e ele vai estar trabalhando para si, né? Para você. Aqui fala assim. Então, usa isso. Não tem essa de mesma equipe ou não. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então, se você tem outra opção, aí sim, não, estou sossegado, já estou aposentado, essa crise não afetou o meu negócio, não estou precisando de uma renda extra, não estou precisando de um plano de remuneração como esse, que te aposenta, porque se você trabalha 8 horas para o seu chefe, o que ele te paga serve para pagar a conta, não é cumulativo, você tem que trabalhar o mês que vem para ganhar de novo. Se você trabalhar 1 hora para a Junesse, é cumulativo. Tudo que você faz em convite,
plano, acompanhamento e venda é cumulativo. É cumulativo. Tá? Então, se você não tem opção, faça dar certo esse negócio. Conte comigo, não seja tanga frouxa. Pode reclamar à vontade, mas não desistir. É isso. O que você diria para os novos sobre a importância de estar no evento? Ótimo, Inaí. Acho que eu falei um pouquinho no começo, mas é essencial. É tipo como se você tivesse aberto uma franquia do McDonald's e não fosse na convenção do McDonald's. O que você aprende no evento? Você aprende sobre o seu negócio, você aprende sobre os planos da empresa. Eu me considero sócio da Juness, mesmo porque eu sou fundador, claro. Eu me considero sócio da Juness. Então, eu preciso ir ao evento com o meu corporativo para ouvir quais são os planos da Juness, no sentido de quais são os investimentos, quais são as promoções, quais são os novos produtos, qual é o poder de fogo, para saber se eu continuo sócio dessa empresa ou não, se continua valendo a pena ou não. Então, o evento é essencial, porque senão você fica lá sozinho, sofrendo, tipo assim, será que esse negócio funciona? Ai, será que paga bem? Ai, será que... E aí você está se cobrando uma coisa que você não tem gestão, porque você não tem conhecimento, certo? A mesma coisa que você fazer inscrição. Ah, eu quero ser médico, fazer inscrição na faculdade e não ir na aula. O evento é a mesma coisa. É essencial. Essencial. Ir no evento é você faltar no próprio casamento. Exatamente. Você quer dormir com a noiva, mas não vai no casamento. Não tem como. Uma coisa não fecha com a outra, entendeu? É isso. Essencial. Senão, tanga frouxa, pede para sair. Lê, conta os perrengues. Perrengue, perrengues em fechamento. Tem muito perrengue, graças a Deus, e isso só fortaleceu. Em fechamentos, principalmente, em cidades do interior. Isso, você que está aí reclamando que você fez uma online e não foi ninguém, deixa eu te contar como era na minha época. Quando a gente começou, a gente queria pegar o interior todo de São Paulo, né? E aí uma pessoa da minha equipe marcou uma reunião numa cidade vizinha, tipo 60 quilômetros de distância, no auditório da Câmara Municipal dos Vereadores. Ó, chique, auditório chique e tal. E nessas épocas, para eventos mais importantes, eu sempre contava com o Delano. O Delano pegava o carro, andava 700 quilômetros e ia para Araçatuba, passava uma semana comigo e me ajudando a fazer. E aí, mais para ter duas pessoas, assim, né? Não é necessidade para começo, não, tá, gente? Não é mesmo. Mesmo porque quando eu convidei o Caio, ele falou assim, só vou quando você for um título muito mais alto, tá certo. E aí, bom, voltando. Entra aí o Delano no carro, enche o carro de produtos, sempre aquele monte de produto no carro, tudo apresentadinho. Chega no auditório, só tem o guarda. Só o guarda. Nem a pessoa da equipe que tinha marcado pôde ir. Só o guarda. E aí a gente sentou lá e fomos jantar. E não choro, eu ria por isso. Sabe por que eu ria? Porque o meu negócio já estava acontecendo. Quem não foi, eles perderam, né? Imagina se eles soubessem hoje, né? Eu acho que vou mandar algumas fotinhas para esse povo. Foi bom Delano lembrar. Então eu não perdi nada. Não perdi nada, porque o meu negócio continuou acontecendo independente deles, né? Não aconteceu para eles. Não aconteceu para eles, né? É isso. Não sofri, não. Adorei. Conta... Tá me ouvindo? Tô. Puta, era essa mesmo que eu lembrei. Não tem como esquecer. Conta do fechamento. Mas não era tanto perrengue que você falou assim, você não vai cadastrar agora? Então espera, vou fechar aquele que tinha 3, assim. Faço isso até hoje. Fiz esses dias com a Eliana, que é nova da nossa equipe, está aqui. Faço porque é a pura verdade, gente. No sentido de que eu sento para fazer o fechamento, então eu vou pensar. Tá bom, pensa aí um pouquinho que eu vou falar com aquele ali que está esperando para falar. Mas se ele fechar, ele é da sua equipe, você é da equipe dele e tudo que ele fizer daqui para frente é dele, você fizer, entendeu? Então, assim, é um convite, gente, é um convite. As pessoas não fazem o fechamento do convite, as pessoas convidam para o plano, a pessoa entra no plano e aí a pessoa fica lá na casa dela, esperando. Legal, hein, Eliana? Parabéns. Nossa, adorei sua empresa. A pessoa nem sabe que é para ela também.
Então, você precisa fechar o convite, no sentido de que você assistiu? Assistiu. Ok. E agora, vamos trabalhar junto? E aí? Qual combo você quer daqueles que apresentaram? Ou você quer montar o seu? Tem que ser pergunta objetiva nesse sentido. Então, mas para isso, gente, não é uma regrinha, não é para você escrever o que eu estou falando. Você tem que pôr certeza em você que é uma oportunidade. Então, teve gente que falava assim, então eu vou pensar. Eu falava, vamos pensar junto? Não, eu vou pensar em casa, eu vou ver umas coisas. Eu falei, então, você não está comprando uma hidrelétrica. Não é uma hidrelétrica para você analisar os watts. Não é uma hidrelétrica. Se você não quiser comprar nada, se quiser cuidar da sua pele, leva um nada. Mas tudo bem, eu não posso ficar, vamos aguardando. O que você quer de mim, entendeu? Tem que impor isso. Porque se você não fizer isso, vai parecer que o seu negócio não é bom, porque você está oferecendo e está pedindo, pelo amor de Deus, para ele entrar. Vai parecer que é uma roubada, no sentido de que não é, mas eu não tenho dinheiro. Ok, quanto tempo você quer ficar sem dinheiro? Mas eu não estou te vendendo algo de tirar dinheiro, estou te vendendo algo de te gerar dinheiro. Por isso mesmo que eu te chamei. Eu não tenho dinheiro. Sim, foi por isso que eu te chamei, Zé. Foi por isso que eu te chamei. Porque você não tem dinheiro. Você quer ter, né? Então, aqui é atividade geradora de renda. Compra, vende um Nara por mês, R$ 1.900 por mês, ok? Ponto, fecha. Senão, não. Não tem dúvida. Ou é sim ou é não, entendeu? Você tem que ter essa certeza dentro de você. E aí teve um fechamento que o Delano lembra muito, que foi e que o cara ficou tão desesperado que ele fechou e no dia seguinte ele queria ligar para cancelar. Aí eu falei, tá, mas você vai ter que contar para a Dionesse por que eu fiz de errado para cancelar. Tipo, o que eu te vendi de errado? Porque você vai me prejudicar para cancelar. Cancelar por quê? Você foi induzido, né? Aí ele desistiu de cancelar, entendeu? Porque agir, você tem que pôr certeza no seu negócio. Você não pode ser tanga frouxa, no sentido de que você tem que ter conhecimento do seu negócio e saber que é uma oportunidade. Eu acho que é isso. O que mais? Tô até com dor de garganta já. Não tem segredo, tá, gente? Não tem segredo, não sou nada eu. Tudo isso que eu tô falando não fui eu que inventei. Não, olha, eu assistia os áudios, tudo. Naquela época a gente tinha CDzinho. Eu ia em plano de Curitiba. Naquela época não tinha plano online. Então, para aprender o meu plano, eu ia para Curitiba e eu assistia plano. Aí eu tinha final de semana que eu ia para Bauru sem nenhum convidado, 200 quilômetros, pegava no carro, por quê? Porque o Canina está em Curitiba, que é um dos planos que eu adoro. Sentava, ouvia, tchau, obrigado, vou embora. Porque cada vez que você ouve um plano, você pensa num novo convidado e você pensa assim, puxa, vou me cadastrar de novo, não é possível, isso é bom demais. Eu não tinha enxergado direito esse bônus. Eu só estava enxergando o bônus 1 e 2. Pera, puxa, mas essa pessoa vai gostar dessa parte do plano, e você lembra. Então, não tem segredo, assistir o plano. Estou cansado, trabalho muito. Um plano por dia, sabe? Entra no YouTube, 30 minutos, 40 minutos. Tem plano rápido de 5, 10 minutos. Assiste o plano, pronto. Porque pelo menos você vai ficar de frente para a oportunidade. E quem tem bala na agulha e vergonha na cara ao ouvir a oportunidade todo dia, vai trabalhar com ela. Não tem como você ouvir uma oportunidade todo dia e dormir bem. Não tem como. Por isso que a gente brinca que a gente não dorme quando acontece uma coisa dessa. Curitiba, Campinas, mas já foi para Curitiba, já foi para Campinas. Não, mas o Canina foi em Bauru naquela época. E muito áudio, né, Lê? Muito áudio, muito áudio. Era só... Dinron. Quando a gente voltou desse que só tinha o porteiro, a gente ouvia Dinron. Dinron fala o quê? Que interessante que eles não vieram. São os pássaros, são os pássaros. E aí você foda-se eles. Entendeu? A minha empresa é uma multinacional americana que fatura 1,46 bilhões de dólares e divide 60% para todo mundo. Que interessante. Pronto, fazer o quê? Próximo. É isso. Olê, bom dia, irmão. Oi. Deixa eu falar, o Saka perguntou aqui no bate-papo, né? Lê, mudou alguma coisa para você, como você se relaciona com a sua equipe depois que você mudou para Portugal, fora o contato físico, óbvio?
Para a equipe, não, acho que até ajuda, né? Eu sempre me coloco disponível e mesmo com a diferença de fuso horário, eu já me preparei para isso. Então, por exemplo, quando é por volta das 9 horas da noite aqui, é o horário que mais ferve no Brasil de mensagem, tanto de equipe como de clientes. Então, teoricamente, que é um horário que eu teria que estar desligando e relaxando, é o horário que eu mais tenho que ficar atento. Mas isso eu me adaptei, né? Porque é a minha profissão, é o meu negócio. Então tem gente que fala assim, desculpa ficar inclusive os novos, desculpa ficar te perguntando isso. Eu falo, gente, é o meu trabalho, eu sou pago para isso. A Juness paga para eu te ensinar. Então, ok. Lógico que tem pergunta de quem nunca entrou no Eu Black, tem pergunta de quem entrou no Eu Black e já viu, e aí vem com a pergunta pronta, né? O Rodrigo sempre fala que eu venho com a pergunta pronta. Eu venho com a pergunta assim, isso, é isso ou isso? Eu já pesquiso, porque não vou usar o tempo de um diamante para pergunta besta. E então não mudou, eu acho que talvez até melhorou, no sentido de como você está tão distante, você fica mais próximo online, né? Essa ferramenta do online é maravilhosa, então não dá saudade, não dá ausência, não dá falta. Não vou fazer porque agora o Leandro me abandonou, né? Talvez até melhora também na questão de, o Leandro não está aqui para falar com o meu convidado, eu vou falar sozinho. E isso faz muita diferença, porque o seu convidado se identifica contigo, né? Então, não dificultou em nada, tá? É isso que eu gosto de falar, a distância não dificultou em nada. A única grande diferença, e também para vocês valorizarem o que vocês têm aí, é que o europeu é muito fechado, muito competitivo, e além dessa questão, tem a questão de não ter a ferramenta profissional Eu Black. Então, aqui tem a questão de competição mesmo, de ninguém te ajudar tanto como no Brasil se ajuda, e tem a questão de não ter tantas ferramentas disponíveis. Então, aproveitem isso, sabe? Para de perder tempo inventando a roda se a roda já foi feita e é só você rodar. Vocês têm tudo nas mãos e ok. Outra coisa que é interessante é que eu fiz uma parceria com a empresa que fez a minha legalização, né? Eu fiz quase que tudo sozinho, mas eu fiz uma parceria de divulgação. E aí o que é bom para vocês aproveitarem? A gente tem uma demanda enorme, 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 enorme de brasileiros querendo migrar e vir para fora do país, né? Então, vocês têm nas mãos a única oportunidade que eu conheço do Brasil, que é uma pessoa pode migrar com essa ferramenta e continuar trabalhando no Brasil, continuar ganhando no Brasil e vir para Portugal sem nada nas mãos, e não vir sem nada nas mãos. Entendeu? Porque se essa pessoa é executivo da Coca-Cola, ela tem que largar. Se ela tem 5 casas alugadas, ela tem que largar ou pôr na mão de uma imobiliária. É a única empresa que eu conheço de marketing de relacionamento top que está funcionando muito bem nos dois países. A Juness Portugal é super bem estruturada, tudo perfeito. Então, para todas essas pessoas que estão procurando trabalho em casa, trabalho online e trabalho fora do país, vocês têm essa oportunidade, contem para elas. Não deixem elas morrerem, não deixem elas procurarem outra equipe ou outra profissão ou outra empresa. Qual a visão sobre a Juness no seu negócio ainda esse ano e para os próximos? Gente, eu me surpreendo todo dia. É mãe de Juness, eu me surpreendo todo dia. Eu sou muito satisfeito. Quando eu comecei a fazer marketing de relacionamento há anos atrás, era outra empresa que se fundiu e foi comprada pela Juness. Era boa e a Juness é boa demais. É impressionante, é impressionante. A qualidade, a organização. Eu já trabalhei com empresas como Açúcar Guarani, Cosan, que multinacionais mesmo que trabalhavam para a Coca-Cola, que tinham que ter um nível de qualidade muito grande nos processos corporativos. E Juness tem isso, é impressionante. A questão de construção da marca, a questão de estar no principal centro empresarial do país, a questão de ter contratado como linha de frente um dos maiores executivos do país.
O nosso Lázaro Ramos está ranqueado entre os 100 maiores executivos do país, né? Então, é só coisa boa. E aí a questão de que a pandemia tem o problema de saúde e o problema de quarentena, só vejo o crescimento para a Juness. A Juness já estava bem, a Juness já estava assim. Mas como o problema da pandemia, ele ataca saúde, que a gente consegue resolver, né? Preocupação com saúde, preocupação de não poder trabalhar, de ter que trabalhar em casa, fechado, de não poder sair para entregar as coisas, de não ter a preocupação de entrega, de trabalho físico, de ir no tal lugar. A Juness resolve tudo isso, então eu só vejo, sei lá, vai explodir, não sei, o céu é o limite. Vai ser a maior empresa de vendas diretas do Brasil e vai do 14º lugar do mundo ao 10º. É só vejo isso, não tem, o céu é o limite. É muito bom isso, né? Muito bom saber, principalmente para quem é fundador. É isso. Mais alguma? Ó, deixa eu passar um recado. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, Léo? Então, passa o recado. Estou dirigindo aqui, mas passando um recado rápido, então, para todo mundo. 2 recados importantes. Primeiro deles, treinamento agora das linhas top, né? E especialmente aí um destaque para o Luminess e o Envy, às 14h. Acho que já é importante o suficiente, né? Você querer aprender sobre essas linhas, que é a base da Juness, é o Luminess e o Reserve, a origem da Juness, é o que fez a gente ter esse boom no Brasil desde 2016. E amanhã, 9h30 na nossa conferência de equipe, eu vou adiantar algumas coisas para vocês, que ainda estou esperando algumas confirmações. Então, assim, se eu puder dar uma dica, aprenda sobre Luminess hoje, porque dá para vocês ganharem muito dinheiro a partir de terça-feira, com o Luminess. Tá? Então, conectem no treinamento de agora, das 2h, e amanhã, 9h30. A Duel Black de amanhã, que até às 8h, não vai ter mais, tá? Vai concentrar tudo na segunda-feira e depois eu vou divulgar isso nos grupos, mas 9h30 amanhã da nossa equipe eu antecipo umas coisinhas para vocês. Certo? E o ingresso da Expo também, né? O primeiro preço aí mais barato só até dia 31. Depois atualiza o dólar, o que é bom, né? A gente recebe aumento de comissão, mas aí atualiza o preço do ingresso também. Então, quem ainda não está no grupo da Expo, corre lá, porque a gente está passando todas as dicas e vai ter muito mais coisa lá. E também já entra para comprar o ingresso aí. Ô, Dê, deixa eu só dar um recado aí rapidinho. Gente, vocês eu vou desligar aqui no... Tá, vocês se ligaram quem é que vai dar treinamento pra gente na Expo. Vocês não acham que não caiu a ficha, quem não comprou, não entendeu. Nada mais que Tony Robbins. Gente, o que é isso? Insano, loucura. Se você não comprou ainda, você tá perdendo a oportunidade de ter 3 horas de treinamento com o Tony Robbins. Vocês não têm noção que é esse cara. Fala, Lê, você quer falar, né? Fala aí. Tony Robbins, ele é admirado e as pessoas que não trabalham com marketing de relacionamento pagam, às vezes, 5, 10 mil dólares para participar de um treinamento com ele. Então, assim, o seu amigo que é empresário, ou às vezes nem é empresário, mas só gosta de aperfeiçoamento pessoal, de crescimento pessoal e tal, já ouviu falar desse nome. Então, você precisa publicar que você foi nesse treinamento, que você teve essa... Isso é para a vida, isso é para todas as áreas pessoais e profissionais, e é, ao mesmo tempo, um crachá de entrada, sabe? Tipo assim, eu já sou mentorado pelo Tony Robbins. É foda. Não tem a ver com Juness. Então, é um investimento sensacional e irrisório que, novamente, Mãe Juness está possibilitando para a gente. Outra coisa que eu queria falar, que alguém estava falando aqui do Instagram, a questão que as mídias sociais, elas são bem implacáveis e estão cada vez mais difíceis, né? Então, não tem como você querer fazer só na hora que você quer.
ou querer fazer só o seu produto e só o seu flyer, né? Gente que posta um flyer do nada lá no feed e tal. Então, não perde tempo tentando inventar isso e, ao mesmo tempo, usa a seu favor, não como spam, sabe? Muitos novos fazem esse erro. Eu acho que eu fiz também, com certeza. Então, tenha o compartilhamento da sua vida normal, tá, gente? Você tem que recomendar o hot dog da esquina, sim, porque quando você recomendar o Serum Luminesce, você não vai estar falando só sobre o seu produto, você é uma pessoa que recomenda as outras coisas. Então, seja aquele apoiador, aquele compartilhador de coisas boas, coisas ruins todo mundo já compartilha, no sentido de que o seu público vai vendo que você tem fidelidade naquilo que você está falando, sabe? Então, o Thiago fala tão bem, assim, é tão bem resolvido na questão de empreendedorismo, que quando ele me chamar, eu vou querer ouvir falar. O fulano de tal é tão bem entendido sobre perder peso com saúde, e ter uma pele boa e se cuidar, que eu vou querer ouvir dela o que é essa solução que ela tem em mãos. Então, compartilha tudo de forma leve. O ensinamento do Eric Rowe, que eu falo toda vez aqui, ele fala que a gente precisa ter 3, pelo menos, linhas de ação nas mídias sociais e transitar entre elas. Então, pode ser esporte, economia e viagens. Pode ser empreendedorismo, produtos, saúde, né? Então, escolhe 3 áreas que são você, que são a sua verdade, e com as suas palavras, com a sua realidade, compartilha. Se você toma nada todo dia, então posta o nada tomando todo dia. Só faz isso, sabe? Muito mais efetivo do que você postar um flyer, tá? É uma judiação quando a gente vê vocês postando flyer. Porque isso, a Juness podia contratar a Julia Roberts para postar, se ela quisesse. Julia Roberts, posta o flyer da Juness? Aí a Julia Roberts postaria. E não é isso que a Juness quer. A Juness quer chegar no seu público com as suas palavras e com a sua verdade. Tá bom? Compartilhem isso. O que mais? O que mais? A gente tem até que horas? Eu não... A gente tem mais 5 minutinhos, Lê. Leandro, você faz venda utilizando ferramentas pagas? Ótima pergunta. Nunca fiz, Rogério. Já tive vontade, mas nunca fiz. Eu sou bem manual mesmo, porque eu tenho muito medo de entrar no spam. Eu odeio spam. Então, eu acho que é uma linha tênue. Então, por exemplo, o WhatsApp, eu não tenho lista de transmissão. Olha que doido. E esse WhatsApp me ferrou há pouco tempo atrás, porque antigamente você conseguia mandar para 20, 30 pessoas, né? Agora você tem que selecionar só 5. E eu faço de 5 em 5. Eu não tenho lista de transmissão. Muitas das mensagens eu tento colocar o nome primeiro. Então é assim: oi, tudo bem? Quando não é o nome, tá? Oi, tudo bem? Acabou de chegar o resultado da Joana de Salvador e eu quero compartilhar contigo. E aí manda a bunda da Joana. Queria lembrar de você se cuidar, sabe? E aí eu mando de 5 em 5 e 5 em 5 e 5 e 5. Outra dica nesse sentido. Eu uso todas as mídias sociais, menos essas novas TikTok aí, que não dá tempo de aprender. Todas, quando eu falo, os meus status do Instagram são compartilhados no Facebook e no WhatsApp. Por que isso? É chato, é trabalhoso, mas é meu trabalho. Porque quem tem Facebook muitas vezes não tem Instagram, né? Aqui em Portugal, por exemplo, Facebook é muito mais que Instagram. Então, quem me vê no WhatsApp, por exemplo, quem trabalhava comigo me vê no WhatsApp, não me vê no Instagram. Então, tem gente já escrevendo: as usinas estão tudo falindo, Brasil falindo, e você está aí, deu certo, o que você está fazendo? E pedindo para trabalhar comigo, né? Então, essa questão das mídias nunca usei. Tem gente que usa pago e usa inteligente, porque eu recebo e acho legal, mas a questão do spam é muito perigoso, porque se a pessoa sentir que você só está preocupado com a venda e vender qualquer coisa, ela vai te bloquear e aí você nunca mais consegue esse contato. Então, a questão de perguntar, quando a pessoa me pergunta assim, você tem o Nara? Eu falo assim, vamos lá, primeiro me conta o que lhe é mais importante de cuidar e prevenir. Porque Nara são muitos. O que é mais importante para você?
Pele, unha e cabelo ou saúde em geral? Pelo menos essas 3 palavras. Pele, unha e cabelo ou saúde geral? Aí a pessoa, tudo. Tudo, tangerina e maçã verde, ok. Ou senão a pessoa escolhe uma coisa. E aí eu explico tudo sobre aquele produto e só depois, e se ela pergunta, eu falo o preço, né? Porque aí eu já entreguei o valor do produto e aí vem o preço. Então, a questão da mídia social é isso. A questão, quantas vezes você tem que parar tudo que você está fazendo, isso também é legal de falar, para atender o seu cliente na hora que ele quer. Porque o cliente, quando ele decide prestar atenção no que você está fazendo, é agora. Não importa o que você está fazendo. Eu lembro que quando lançou o Ageless no Brasil, eu saía do escritório no final do dia e ia para o carro e não dava tempo de chegar no carro. Eu sentava na sarjeta e ficava trabalhando assim, ó, tentando vender, porque não posso esperar chegar em casa. Por quê? Porque como eu trabalhava o dia inteiro, era no final do dia, e aí você tem que responder por que eu estou falando isso. Eu mando a bunda da Joana, tá? Mando a bunda para a Joana. Oi, tudo bem? Queria dividir contigo o resultado da Joana. Olha que legal. Só. Tem um monte de gente que nem tinha. Mas também não me bloqueia. Eu vejo isso. Não me bloqueia porque eu mando no máximo, uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias. E mando coisas diferentes, tal, né? E não mando bunda pro Carlos. Eu mando a bunda pra Joana, tá? Também tem isso. Você não vai mandar produto para qualquer coisa. E aí, quando essa pessoa decide perguntar qual o valor, você tem que parar tudo. Não importa se você está fazendo outra coisa, não importa se está no seu horário de dormir. Vou responder amanhã. Não importa. Se ela perguntar qual a composição do Nara, tem que estar com tudo pronto e atender ela. Então já sabe? Tem isso também das mídias sociais. Tem que ser profissional nesse sentido e não perder o cliente. Porque senão, se for demorar, ele vai embora. Outra dica, então, usar o status de tudo. Então, se vocês forem lá no meu status, tem em tudo. O Instagram tem a questão de postar o dia inteiro, sabe? Não adianta você acordar, fazer 5 posts e voltar só daqui... Eu vou voltar só no final de semana, porque eu tenho que trabalhar muito durante a semana. O Instagram você tem que postar de 1 em 1 ou de 2 em 2 horas, alguma coisa, né? E é isso, compartilhar o que você está usando. Não adianta tentar vender coisa que você não usa, né? Se todo mundo que está aqui fizesse o Smart Delivery certinho, todo mundo que está aqui também ganhava comissão certinho, sabe? Então, aquela questão, será que todo mundo está lá no Smart Delivery certinho? Deixa eu contar uma coisa. Eu estou em Portugal, 12 mil quilômetros de distância, e eu tenho o meu Smart Delivery pago até novembro, dezembro, porque desde junho, julho que ele está, sempre de 6 meses. Não que eu faça de 6 meses, é que o meu produto vai acabando aí no Brasil e eu vou tendo que fazer. E aí aqui eu compro por fora, né? Aqui eu compro da loja mesmo, ou compro de alguma da online. Mas o que eu queria dizer é que quando você constrói uma rede de consumidor profissional, eu não tenho produto e o meu Smart Delivery, a minha meta mensal está vendida até o final do ano, até 2021, tá? Até dezembro já foi. Então, próximo que eu fizer é em janeiro já. Então, ó, que doido isso. Se eu consigo a essa distância, por que vocês que estão aí do lado não conseguiriam? Todo mundo, entendeu? Sensacional, Lê. Você respondeu essa daqui, Qual a sua visão sobre a Junessa no seu negócio? Respondi. Ainda esse ano respondeu? Beleza. Gustavão, crosslover, né? Eu tenho um monte de amigo crosslover. Crosslover, viu, gente? A gente é amigo mesmo sendo crosslover. Mais alguma, Gabi? Acho que não, Lê. Foi isso. Alguém tirou foto? Eu tirei foto, tô gravando, tá indo diretamente para a Globo aqui. Gente, por favor, me usem no sentido de que eu adoro responder, adoro falar desse negócio, é o nosso trabalho, então não vem com essa desculpa de vou te atrapalhar, nem para mim, nem para o seu upline, porque é o trabalho dele, ele é pago para isso. Não deixe isso ser um motivo da sua desistência ou da sua inatividade, no sentido de, eu faço Junessa, mas não faço, né?
leve isso como um negócio, pense se você tem alternativa ou não, se assim como eu você não tiver alternativa porque não queria depender daquele emprego pro resto da vida ou não depender dele, se você não tiver opção e quiser construir a sua liberdade, a sua questão de poder escolher os seus horários mesmos, não é trabalhar menos, de forma nenhuma, todo mundo sabe aqui que para ganhar na Junessa a gente precisa trabalhar sim, não é trabalhar menos, mas é trabalhar quando quer. Então, essa semana teve um dia que eu trabalhei 12 horas seguidas nessa mesa, 12 horas, mas essa semana eu fui 3 vezes para a praia. Por quê? Entendeu? Então, não é trabalhar menos, é trabalhar na hora que você quiser e estiver preparado para isso. Então, vale a pena, vale muito a pena, vale a pena você ouvir não, vale a pena você ser desconfiado dos outros, fortalece o seu negócio, não divide com os outros, não deixa os outros entrarem na sua cabeça, não. Se for gente que não construiu o que você está buscando construir, não deixe ele dar opinião. Ah, é uma opinião construída. Não quero ouvir opinião construtiva. Não existe opinião construtiva de quem não construiu, tá bom? Então, não abra a sua vida e o seu negócio para quem quer dar opinião construtiva, se não construiu, tá bom? Se construiu, deixa ele falar e aí decide você, lógico, né? Não é perfeito, como eu disse, mas para mim ainda não vi melhor, tá bom? Aproveitem que tem um monte de gente desesperada, o Brasil não tá fácil e eu não fico nem um pouco tranquilo com isso, eu não me sinto fora daí, meu negócio tá aí, como eu disse, meu carro tá aí, minha casa tá aí, minha família tá aí, meus sócios estão aí, meus amigos estão aí, então o nosso país está precisando muito dessa solução, tá? Dessa solução, dessa questão de ter algo para fugir, sabe? A gente tem uma ferramenta, então usem ela, tá bom? Lê, muito obrigada, que aula, foi sensacional, sensacional, ainda bem que eu gravei, dá pra gente escutar outras vezes, né, o Delano e eu, a gente vai subir pro nosso canal lá, o Incubadoras de Diamante, não deixem de assistir novamente, mandar para a equipe de vocês que não conseguiu conectar, né, gratidão demais, Lê, e é isso aí, te desejo super sucesso, saudades, né, espero que tudo acabe logo pra gente se encontrar lá na Costa do Sauípe, muito em breve. Costa do Sauípe. Só vou pro Brasil para Costa do Sauípe, tá? Não vou antes, não chamem. É isso aí. Muito obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigado. Parabéns para todo mundo. Tchau, pessoal.